dando continuidade aos nossos estudos na disciplina de Unidade de Terapia Intensiva. Hoje vai ser uma conversa sobre estrutura e organização física da Unidade de Terapia Intensiva. Por se tratar de uma área, de um ambiente crítico no hospital, a Unidade de Terapia Intensiva, a UTI, ela requer um planejamento prévio. O pessoal que vai implantar a unidade de terapia intensiva dentro do hospital não pode chegar, contratar um arquiteto, engenheiro e começar, não. Precisa de requer todo um planejamento. Tá? E um planejamento que vai além do projeto, do projeto arquitetônico, do projeto por parte do serviço de engenharia. Aí existe toda uma equipe multiprofissional que deve participar nesse processo de planejamento e estruturação, para a implantação de uma UTI dentro de um ambiente hospitalar. Competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelo aluno. Entender as características físico-estruturais das unidades de terapia intensiva. Estrutura e organização da UTI. Existe um projeto que deve fazer parte de um planejamento, que tem que ser seguido e avaliado por uma equipe multidisciplinar, composto por diretor médico, o enfermeiro-chefe da UTI, arquiteto principal, administrador hospitalar e equipe de engenharia. Esse grupo deve avaliar a demanda esperada de uma UTI, da UTI, baseado na avaliação dos pontos de fornecimento de seus pacientes, nos critérios de entrada ou admissão e alta hospitalar, e na taxa esperada de ocupação dos leitos da UTI. É necessária ainda uma análise detalhada dos recursos humanos das equipes médicas de enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição e psicologia. A partir dessa análise é que vai depender as características da unidade e os serviços relacionados à disponibilidade do laboratório, serviço de imagem, radiologia, farmácia, dentre outros. A gente sabe que a UTI ela é um ambiente muito dependente dos serviços de apoio hospitalares. Como eu falei anteriormente, laboratório, radiologia, serviços de farmácia. Por quê? Os pacientes que estão internados dentro da UTI, são pacientes em estado crítico e que demandam cuidados intensivos. E aí muitos desses pacientes precisam diariamente, frequentemente, que sejam coletados, que sejam realizados diversos exames. E aí a importância de um laboratório próximo, ou de um serviço de radiologia próximo, ou que faça parte realmente dentro da estrutura física da UTI. Estrutura e organização. Aqui eu coloquei algumas informações em relação à organização física da unidade de terapia intensiva, que deve proporcionar condições de internar pacientes críticos em ambientes individuais e ou coletivos. Tem um slide mais na frente que a gente vai conversar sobre isso. Faixa etária, patologia do paciente e requisitos de privacidade. A gente sabe, gente, que existem as UTIs gerais, que pegam pacientes com várias patologias, e existem as UTIs especializadas. Exemplo, UTIs coronarianas, pacientes com problemas cardiológicos, pacientes com infarto agudo do miocárdio, e que demandam de assistência cardiológica. Unidades de terapia intensiva neonatais, unidades de terapia intensiva pediátrica, e assim sucessivamente. Executar e registrar assistência médica de enfermagem intensiva, prestar apoio diagnóstico laboratorial, de imagem e terapêutico nas 24 horas, manter condições de monitoramento e assistência respiratória contínua, que são os serviços de ventilação mecânica, prestar assistência nutricional e distribuir alimentos aos pacientes, manter pacientes com morte encefálica nas condições de permitir a retirada de órgãos para transplantes quando consentido. Então, todas essas condições, elas estão diretamente relacionadas com a organização física
ambiental da unidade de terapia intensiva. Em relação à localização, cada UTI deve ser uma área geográfica distinta dentro do hospital, quando possível, com acesso controlado, sem trânsito para os outros departamentos. Sua localização deve ter acesso direto e ser próxima de elevador, serviço de emergência, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica, unidades intermediárias de terapia e serviços de laboratório e radiologia. Em relação ao número de leitos, um hospital geral deveria destinar pelo menos 10% da sua capacidade de leitos para leitos de UTI. Uma observação é que uma UTI ela deve existir com, no mínimo, 5 leitos em hospitais com capacidade para 100 ou mais leitos de UTI. Forma da unidade. Em relação à forma da unidade, uma unidade de terapia intensiva ela pode se apresentar de 3 formas. Primeiro, os pacientes serem dispostos no que a gente chama de área comum, que é o que a gente mais vê aqui na nossa realidade, né? Que são aquelas divisórias normalmente por cortinas, tá certo? E aí ficam vários pacientes, que a gente chama na área comum ou do tipo vigilância, lado a lado, dispostos lado a lado dentro da UTI. Os leitos de UTI também podem ser na modalidade quartos fechados, né? Às vezes o seu paciente requer um cuidado intensivo, um exemplo, e aquele paciente está com alguma precaução respiratória, né? Não pode ter contato com os demais, tem que ficar em isolamento. Então, essa UTI, ela pode ser um exemplo de UTI que vai fornecer um leito em quarto fechado. Ou ainda existem UTIs que vão apresentar os leitos dispostos de forma mista, né? Em área comum ou em quartos fechados. Aqui eu tenho, vou voltar aqui para vocês verem, né? Essas que tem as cortinas aqui, que tem um leito lado a lado, são as áreas, são os leitos que são de área comum ou do tipo vigilância. Essa outra daqui, que está o paciente e os profissionais na parte externa, né, só separados pela janela, né, do tipo quarto fechado. E essa outra daqui, ela é do tipo vigilância, né, vocês podem ver que os leitos eles estão lado a lado, e mais na frente tem os quartos fechadinhos. Tá? Então, isso aí é mista porque engloba leitos tanto do tipo vigilância quanto leitos fechados, separados. Área de pacientes. Dentro de uma estrutura e organização da UTI, a área do paciente, também denominada de módulo de paciente, ela deve ter um planejamento, né, e ser bem avaliada. Por quê? Ela deve possibilitar que os profissionais executem as suas atividades de assistência intensiva. Exemplo, os pacientes eles devem ficar localizados de modo que permitam a visualização direta ou indireta durante todo o período de tempo do plantão, permitindo que haja uma monitorização de seus estados, sob as circunstâncias de rotina e de emergência. O projeto preferencial em relação à área de paciente é aquele que permite uma linha direta de visão entre o paciente e o posto de enfermagem. Os sinais dos sistemas de chamada dos pacientes, os alarmes dos equipamentos de monitorização e telefones se somam à sobrecarga auditiva das unidades de terapia intensiva. Nas áreas de pacientes, devem ainda ser utilizados pisos que absorvam os sons, levando-se em consideração os aspectos de manter o controle das infecções hospitalares, da manutenção e movimentação dos equipamentos. As paredes e os tetos devem ser construídos de materiais com alta capacidade de absorção acústica. Né? São utilizados também atenuadores e defletores nos tetos, para poder ajudar a reduzir a reverbação dos sons. As aberturas das portas devem ser defasadas, para reduzir também a transmissão dos ruídos dos sons. Em relação ao posto de enfermagem, ele deve ser centralizado,
né? Existe uma regrinha que define que tem que ter, no mínimo, um posto de enfermagem para cada 12 leitos, né? E esse posto de enfermagem, ele deve prover uma área confortável, do tamanho suficiente para acomodar todas as funções da equipe de trabalho e ter dimensões mínimas de 8 metros quadrados. Aqui, né, essas ilustrações do postinho de enfermagem. Né? Em ambas as ilustrações, postos centralizados, que permitem a visualização direta e indireta por parte dos profissionais, né, da equipe multidisciplinar da UTI, né, para com os pacientes. Dentro da planta física da UTI, devem constar, né, algumas salas e estruturas que vão fazer parte da UTI. Aqui eu enumerei as principais, normalmente presentes em unidades de terapia intensiva gerais, né, que atendem várias patologias. Então, sala de utensílios limpos e sujos, banheiro de pacientes, sala de serviços gerais, armazenamento de equipamentos, laboratório, sala de reuniões, área de descanso dos funcionários, conforto médico, recepção da UTI, sala de espera de visitantes, rota de transporte de pacientes e o módulo de pacientes, que eu já havia comentado com vocês. Para encerrar o nosso momento, né, no nosso próximo encontro aqui, na nossa próxima videoaula, a gente vai abordar a importância da humanização dentro das unidades de terapia intensiva. Tchau, tchau, pessoal. Espero que tenham gostado.